Olá, sejam muito bem-vindos ao Muito Além de um Projeto, o podcast da Sala de Arquitetos. Hoje vamos falar sobre conforto térmico e como estratégias de projeto podem ajudar muito antes da obra começar, desde a concepção do projeto a melhorar o desempenho das nossas edificações, desde redução de consumo energético até melhoria no conforto e bem-estar dos ambientes. Eu sou a Clarissa Zanata, arquiteta associada da Sala de Arquitetos e atual vice-presidente da gestão 2026-2027. Estamos aqui com nossos convidados, Enio Stumpf e Dayana Balestro, arquitetos associados da Sala de Arquitetos, e a nossa convidada é Marta Baltar Alves, diretora do curso de Artes e Arquitetura da UX e diretora do curso de Design de Interiores também. Vou deixar você se apresentar, que com certeza vai ser muito melhor que eu. Olá, então, pessoal. Eu sou a Marta, sou arquiteta, fiz um mestrado em engenharia elétrica, porque eu sempre gostei muito dessa área de conforto. Atualmente, eu sou diretora da área de artes e arquitetura da UX. Dou aula nos cursos de arquitetura, engenharia civil, design de interiores. Também coordeno Caxias e Canela. E estou aqui para a gente fazer um debate sobre esse tema conforto térmico, que é bem encantador e a gente ainda tem muito para caminhar. Enio, quer se apresentar também? Com certeza. Eu sou Enio Stumpf, arquiteto, associado da Sala de Arquitetos desde 2020. Fui presidente da gestão anterior, 2024, 2025. E esse tema, quando chegou até mim, eu disse, opa, que legal. Eu gosto bastante de falar sobre essa questão do conforto nos ambientes. E acho que vai ser um debate bem bacana hoje aqui. Muito bem. Dai, se apresenta também. Sou a Dayana Balestro, sou formada pela UX, trabalho com arquitetura de interiores, residencial e também comercial. É isso. Muito bem. E este episódio ele tem o apoio da Persol, uma das maiores fabricantes de persianas, cortinas e toldos da América Latina, com mais de 30 anos de experiência e atuação em todo o Brasil. Eu acho importante também trazer aqui para esse episódio, que a gente vai falar sobre conforto térmico. Mais adiante nós vamos falar de materiais, mas assim, como as cortinas já deixaram e persianas deixaram de ser só um elemento estético, nos nossos projetos, mas também eles têm um desempenho. Depois a gente pode voltar a falar mais sobre isso. Mas vamos lá. E eu queria perguntar para a Marta, como é que tu explicaria de uma forma didática, assim, para o nosso ouvinte, o que é conforto térmico? Isso tem a ver isso está relacionado apenas com temperatura? Não. Eu sempre digo que conforto térmico é um estado de espírito também, né? Então, a gente precisa estar confortável termicamente, mas a gente também precisa estar confortável com a gente. Então, muitas vezes a gente está numa temperatura, vamos dizer assim, que seja ideal, tá? Mas a gente está num lugar feio, num lugar frio, olhando uma paisagem feia, né? Olhando, por exemplo, um muro sem nada. A gente não vai estar confortável. E muitas vezes a gente está num local que a temperatura está meio, por exemplo, hoje, né? Que está frio. Mas a gente está olhando para o sol, a gente está olhando para o verde, ou a gente está vendo uma praia, uma piscina, uma imagem bonita, e a gente acaba se sentindo mais confortável. Então, eu sempre digo que conforto também é um estado de espírito, né? Sim, porque é a sensação também, é a sensação, então, de elementos, como a gente estava falando, né? Cores, tudo isso. O interior também impacta bastante, né? Não adianta só uma temperatura. Então, não é só isso, né? Não adianta eu colocar uma temperatura, um ar-condicionado, uma temperatura boa, mas tá num local. E eu acho que de pessoa para pessoa também, né? Tu tá num escritório, para um o ar-condicionado vai estar adequado. E para outro não. Né? Eu acho que interfere também a questão, não sei, ou idade, ou... metabólica também, exato, né? Cada um exato. tem uma temperatura. Então, a minha temperatura de conforto pode não ser a mesma tua, né? Tem tudo isso. Muitas vezes eu vim de uma academia. Então, eu tô mais aquecida. Tu tá mais aquecido, tu tá em movimento. Tô em movimento. Né? Aí tá ali o outro no escritório, na frente do computador. É outra. Já é uma outra reação, né? É uma outra reação. Cada corpo vai responder de uma forma. Sim. Vai exigir daquele ambiente um conforto diferente
para cada um. Por isso que eu acho esse tema muito interessante, porque a gente tenta melhorar o conforto dos lugares, mas a gente chega numa equação geral, digamos assim. E vai ter as questões que vão ser mais específicas, né? Porque a percepção de cada um já vai ser diferente. E as tomadas de decisões que muitas vezes tu vai definir lá em projeto vão impactar mais ou menos no resultado que tu vai ter ali naquele espaço, né? Então, a gente falava da questão dos ventos antes, né? Então, para algumas pessoas, ter bastante vento passando dentro de casa vai representar um conforto térmico. Para outras pessoas, o vento incomoda. Eu falo por mim, o dia que tem um pouco mais de vento, me incomoda. Eu acho que o vento não é só a questão, eu acho que é a questão da ventilação, né? Sim. A ventilação faz parte do conforto da arquitetura, térmico, do né? conforto, ok. Só que quanto vento vai passar dentro desse ambiente, entendeu? Então, daqui a pouco, eu oriento a edificação para que ela tenha uma boa posição para ventos, coloco grandes esquadrias pensando na questão do conforto, mas a pessoa que vai morar ali... Hoje nós temos muito a questão das pessoas atípicas. Muitos deles têm alta sensibilidade a vento, ruído, barulho, exposição ao sol. Essa pessoa não vai se sentir confortável naquele espaço. Então, eu acho, sim, muito importante a gente pensar todas essas questões, esses pontos que são estratégicos e vêm desde lá do início da arquitetura, no passado, muito no passado. Nós estamos falando lá no primórdio da humanidade, que já se posicionava as edificações para que se tivesse um bom conforto. Mas, principalmente, entender quem é que vai morar naquele espaço. Isso, para mim, é primordial, né? Se é uma pessoa típica, se é uma pessoa que tem uma sensibilidade a vento, se ela curte isso também, porque daqui a pouco tu chega ali com uma casa extremamente aberta ao exterior, que vai ter uma questão de grande circulação de ventos, a questão climática da edificação vai estar boa. Mas será que a sensação da pessoa, do usuário daquele espaço, vai estar de acordo com aquela quantidade de vento? Até a questão regional da pessoa. Também. Tem pessoas que não são da região, né? Nós aqui, todos nós somos do Sul. Sim. Ok, mas a gente pega uma pessoa que vem, por exemplo, do Nordeste para cá, ele tem uma sensação de frio muito maior. Muito maior. Então, eles sofrem mais do que a gente, né? Eles vão deixar a casa sempre fechada. Isso também é bem bom da gente saber de onde vem essa pessoa, né? Para a concepção também. E o fato de tu falar de deixar a casa fechada, né? Mas e quanto isso impacta na qualidade do ar? E o Isso. conforto térmico, eu acho que também tem a ver com qualidade, né? Com produtividade, qualidade de sono e tudo que a gente vai precisar daquele ambiente para fazer. Nos projetos de vocês, que estratégias vocês utilizam assim para essa melhoria? Claro que a responsabilidade do arquiteto também é olhar para o usuário. Eu acho que é o principal, né? Olhar as características pessoais, a gente faz cada vez projetos mais personalizados. O que vocês inserem nos projetos de vocês, assim, como estratégias de uma arquitetura passiva? A arquitetura aquela que... A base da arquitetura é aquela que pensa na insolação, que pensa na ventilação cruzada, que pensa, né, nessas estratégias que o próprio clima, né, a própria arquitetura pode trazer no ambiente sem depender tanto dos sistemas. O que vocês acham indispensável assim, nos projetos de vocês? Olha, eu acredito que os primeiros fatores quando a gente fala daquela arquitetura que o ar-condicionado bom é aquele que não precisa trabalhar muito, né? Óbvio, primeiro é a posição solar, né? Porque a ideia é tu projetar bem para não precisar usar mais energia para deixar o ambiente confortável. E quando a gente fala em conforto, parece, como a gente está agora no inverno, a gente fala só né, de estar aquecido. Mas e quando está muito quente? Né? Por isso que eu falo, não ignorar a posição solar nos projetos, fazer uma boa ventilação, uma ventilação cruzada, porque às vezes a casa ela pode ter muitas aberturas, muitas janelas e não ter uma ventilação cruzada e o ar não circular. E outra que é o uso dos materiais, né? Enfim,
Então, juntando esses três, que eu acho que são os primordiais, assim, a gente consegue pensar numa... Aí, claro, ok, não é todo... A gente não pode também botar tudo no norte, tudo no... Né? O sol da manhã, o sol do fim... Não. Muitas vezes a nossa... E Caxias também é um local que a gente comentou antes, né? Tem as 4 estações do ano. Às vezes, Sim, é um desafio muito grande de projetar aqui. Isso, mas eu acho que o principal é a gente usar esses elementos, por exemplo, na arquitetura mais contemporânea, agora, fachadas de vidro, né? O vidro parece que tomou muito mais conta do que era, né? Que também, provavelmente, a gente vai falar sobre isso, né? A arquitetura do passado com agora. Só que também tem que ter esse cuidado para não virar uma estufa depois a casa, né? Que elementos tu vai usar, o uso dos materiais. Enfim, eu acho que a base é essa, né? Agora, claro... Estudar bem o local, né? Que a gente está projetando. E como comentou, a gente aqui... A gente tem um desafio muito grande, porque a gente trabalha com temperaturas muito baixas e a gente também trabalha com temperaturas Muito altas. Então, eu digo que o arquiteto, né, da nossa região, ele tem um desafio muito grande. Eu sempre comento como é feliz o arquiteto que projeta no Nordeste, porque ele tem que se preocupar só com o verão. Só com o verão. Porque a gente não, porque a gente tem que se preocupar com o verão e com o inverno. E o verão daqui, eu noto, como eu comentei, né, eu não sou de Caxias, né, então, mas é uma região mais fria do que as outras. A gente está na pior não, mas a gente está na região mais fria do Brasil. O Brasil está dividido, né, em 12 zonas e a gente está na mais fria de todas. Então, quando eu vim para cá, eu comentava com o ar-condicionado no verão. E eu me lembro uma vez que eu disse, quem não tem ar-condicionado? E eu vi que ficaram me olhando e não era comum ter ar-condicionado para o verão. E eu vejo ainda muitos prédios em Caxias onde não pode colocar ar-condicionado. Sim, por questões estéticas. Por questões estéticas. A gente acaba, às vezes, com a questão do conforto em detrimento da estética da arquitetura. Porque isso não foi pensado antes, né, nessa resolução. Até trazer uma questão que acho que vem de encontro com isso que tu estava falando, que agora na Europa eles estão vivendo uma onda de calor muito forte. E a Europa faz muito frio. As casas estão preparadas para o inverno e eles não têm ar-condicionado para o calor agora. Aí tu pensa, são países de primeiro mundo e eles têm o mesmo problema que a gente também tem aqui. Porque aqui, quem pode investir, investe em aquecimento para o inverno, mas não investia na refrigeração para o verão, né? E a gente está tendo verões cada vez mais quentes e por períodos mais longos de calor. Então, está se tornando, sim, um investimento refrigerar as edificações. E a gente sabe que o ar-condicionado ele é muito bom para refrigerar. Para aquecer é uma função secundária que ajuda, mas não resolve. Então, quando tu pensa uma casa com um bom conforto térmico para uma região como a nossa, a gente está falando em quê? Em pelo menos um piso aquecido ou algum sistema de aquecimento específico para aquecimento e o ar-condicionado como refrigeração para o verão. Então, são 2 sistemas diferentes. E aí, a gente começa a cair na questão de custo. Quanto é que custa tu ter toda essa estrutura dentro de uma residência? Ainda é alto. Então, não é todo mundo que pode ter. Então, aí, de novo, a gente volta na questão. Vamos pensar desde o princípio como é que a gente pode melhorar a qualidade desse imóvel, dessa construção, para que ela tenha um bom desempenho térmico, tanto no verão quanto no inverno. Aí a gente vai entrar em revestimentos, posição solar, ventilação cruzada. Minimizar os danos, né? Minimizar danos para que a gente possa, ainda assim, ter uma boa qualidade. Vai ser quente no inverno? Provavelmente não. Vai ser fresca no verão? Provavelmente não. A gente vai precisar de equipamentos que façam esse controle e ajuste de temperatura. Mas se tu não pensar nos princípios ali projetuais, tu vai ter um problema ainda maior, porque daí tu vai ter uma demanda muito maior do uso do aquecimento e muito maior depois do uso da refrigeração, que tu pode reduzir isso nessas estratégias de projeto, né?
Eu fecharia sempre nos 22 graus. Isso aí. Eu assinaria 22 graus sempre. Sempre. E outra questão também não é só comprar o aquecedor, o sistema de aquecimento, né? E comprar o ar-condicionado, é manter. Sim. Porque a gente tem... O que acontece hoje com a gente? A gente tem uma tecnologia que está mais acessível, porque há um tempo atrás, o que a gente tinha? A gente tinha uma energia barata e uma tecnologia cara. Hoje, o que a gente tem? A gente tem ao contrário. Então, muitas vezes, a gente tem as tecnologias, mas aí a gente ainda tem resistência para Questão do consumo, né? para a questão do consumo. Eu conheço pessoas que têm os sistemas e não usam porque é muito cara a conta de luz depois, ou então é um sistema que trabalha com alguns a lenha ou a óleo, diesel, e aí também acham caro para Ou é manter isso difícil sempre de- funcionando. De manutenção. Aí o pessoal diz assim, tu usa para 3, 4 dias, o consumo é super alto, daí depois já não é mais tão frio. Aí a gente aguenta sem o sistema, porque deixar ele funcionando 24 horas durante todo o inverno, o custo se torna muito alto. Então, é aí que se justifica ainda mais as intenções de projeto lá do início, para que a gente... Então, assim, se a pessoa vai ter essa percepção de uso reduzido, ou usar essas estratégias para economizar, que essa edificação ela possa se conservar mais tempo aquecida ou mais tempo refrigerada, para que ela possa, então, desligar o sistema e continuar tendo um pouco de conforto, não congelar ou não derreter ali dentro, né? Eu estou fazendo agora uma reforma numa casa no litoral que é dos anos 80. E essa casa ela foi construída no sentido longitudinal do terreno, tem uma outra residência na frente, e a parte essa foi na divisa, então ela tem tipo uma meia água. E aí não tem ventilação cruzada. E aí no verão, ainda tinha um pé direito baixo, era um calor insuportável dentro dessa residência. Então o que a gente fez agora? É uma baita de uma reforma, porque tem que remover todo o telhado, vamos levantar o pé direito, vamos eliminar um ambiente no meio da construção para poder fazer um bom fosso de ventilação, para criar um funil por onde esse vento vai poder cruzar a edificação, ampliar as esquadrias, fazer laje, para tentar trazer um conforto térmico para dentro dessa edificação, que não se conseguia ficar, se levantava de manhã cedo, se ia para a praia, porque não se podia ficar dentro da casa, conseguia voltar lá para dentro tarde da noite, porque era muito quente. Só ventiladores Né? de teto, assim. Só girando lá e fazendo barulho. Ou às né? vezes até mesmo ar-condicionado, mas nesses casos, às vezes o próprio equipamento não dá conta, Não dá né? conta, ele pode ficar ligado direto. E praia a gente gosta de também manter as portas abertas, janelas abertas, ter essa isso. conexão. Ter essa conexão. É o que a gente falou, não tem que ser o protagonista, o ar-condicionado, Não. né? Aí entra na questão do outro tipo de conforto que tu falaste, né? O bem-estar no ambiente, não só a questão da temperatura, né? Uhum. Então, justamente a proposta é essa. Todos os ambientes vão ter portas, janelas. Então, tu vai ter uma integração maior com o exterior e com a paisagem, né? São pequenos detalhes, pequenos, mas não tão pequenos. Mas fazem muito Mas que vão fazer uma certa diferença. Talvez se eu conseguisse cruzar 100% o vento, sem ter que depender de um fosso de ventilação, o resultado ia ser ainda muito melhor. Mas eu não tenho como abrir janela para o vizinho, né? Sim, é aquela opção que tem. Aquela ali, opção. né? Então, eu preciso fazer o quê? Cruzar o vento e fazer com que esse vento encontre um ponto de saída, porque antes ele não entrava na residência, que tem posicionamento de janelas e portas que fazem com que o ar cruze o ambiente, mas o ar não acabava não penetrando na edificação porque ele não encontrava uma saída. E esse fosso de ventilação agora vai funcionar para isso. Então, é isso, é parar e analisar, entender a dinâmica da natureza, do sol. Então, a gente vai ampliar também o beiral do telhado para essa fachada não ter tanta incidência do sol no verão. E como é uma edificação mais usada no verão, a gente está priorizando o conforto no verão. Claro. Tu vai projetar mais sombra na fachada, no inverno essa casa vai ficar um pouco mais fria, talvez. Ela não é usada no inverno, muito pouco.
sabe? Então, também é isso que a gente precisa entender, o uso da edificação. Tu falaste dos vidros, das fachadas de vidros. Prédios hoje comerciais são características de serem o quê? Uma caixa de vidro. Inclusive, muitas vezes esses vidros são fixos, eles não abrem. A edificação depende de ar-condicionado 24 horas por dia, então tem que ter um baita de um sistema de ar-condicionado. Aí entram estratégias de vidros, que hoje já tem uma certa tecnologia para essa questão de temperatura e troca, incidência de raios solares no interior. Sistemas de persianas e cortinas e blackouts, que também... Só que, tipo assim, tu tá o dia inteiro dentro de uma caixa de vidro trancado, totalmente à mercê, digamos assim, de tecnologias para trazer qualidade e conforto ali dentro. Então, assim, é uns prédios lindos, maravilhosos, às vezes até nem tão lindos, depende, são todos iguais. Tem muita gente que acha que isso é futuro, que uma cidade cheia de prédios de vidro é moderna, não sei o quê. Eu vejo aquelas edificações, tipo, em Dubai, gente, é no deserto, faz 50 graus. Aqueles prédios todos de vidro, torrando no sol. Imagino que gastam de A energia. questão da refletância também, né? Sabe? Tipo, reflete para a edificação vizinha e uma vai refletindo para a outra e vai fazendo aquele jogo de reflexo de raios solares. E dependente completo de energia. De energia. Quando falta energia. Tem que ser correndo do prédio, porque em poucos minutos aquilo vira uma sauna. Uma sauna. Então, isso daí, para mim, também é um problema muito grande, quando falta energia. E a gente está completamente dependente. Claro, a gente é dependente de tudo, né? Sim. De energia. A internet, Tudo. celular, tudo, né? Mas a questão de depender unicamente de um sistema de refrigeração ou de aquecimento é preocupante. Sim. E quando a gente fala essas fachadas envidraçadas, a gente volta a falar dos materiais e a questão da inércia térmica, né? Que as edificações antigas tinham muito mais, né? A espessura das paredes, paredes duplas. Pé direito alto, exato. O que vocês acham que existia nas edificações antigas e que agora a arquitetura contemporânea vem perdendo? Eu acredito muito que é conceitual. O que acontece, né? A gente vê que a edificação bonita é aquela cheia de vidro, mas ela não é na mesma região que nós. Então, o que acontece? A gente traz aquela arquitetura que não é regional e aplica aqui. Então, a gente olha hoje, de ver um prédio. Se a gente mostra só uma fotografia de um prédio, a gente não faz uma característica assim, ele é de Caxias do Sul. Ele é do Rio de Janeiro. Não, porque é o mesmo prédio. Então, tem muitos assim, pega o prédio que foi concebido para o Rio de Janeiro e implanta em Caxias. Sim. Isso é muito comum de acontecer, né? Sim. Então, a gente não tem mais aquela identidade como tinha antigamente. A gente trabalhava antes, eram paredes, como disse, né? Paredes mais espessas. Direitos mais altos. Direitos mais altos, as esquadrias eram menores. Bom, tu vens de Pelotas, né? Então, é um exemplo, ótimo do nosso estado, né? De edificações que permanecem também, né? Antigas. Permanecem antigas. Mas não só as históricas, né? A gente fala de antigas, mas não só as históricas. Mas as novas ou mais recentes, década de 70... A gente tinha uma arquitetura modernista também que se pensava muito mais na questão de conforto do que hoje. A arquitetura contemporânea. Então, não precisa ir tão longe, né? Não, exato. É essa questão de olhar o clima que parece que está se perdendo, né? Agora parece que está voltando, até porque a gente tem muitas normas e muitas leis novas, tá? Então, eu acho que agora começaram a voltar um pouco e pensar nesse tema. Mas a gente vê pessoas mais como nós, né, que ainda a gente está debatendo isso, mas tem muito usuário que não acredita, né, e acha que isso daí, tudo que a gente está falando até, não importa tanto. Sim. Né? O que os clientes mais subestimam, assim, quando vocês falam de conforto térmico? Tu já escutou alguma coisa, assim, daí de algum cliente que diz, não, isso aqui não precisa, isso aqui é besteira? Olha, eu ia falar, na verdade, como é que eu vou te dizer? O tipo de público, né? Eu ia citar até os meus pais, que eles sempre moraram em casa, por muito tempo tiveram o fogão a lenha. E aí, tivemos uma reforma, e o que eles pediram? Eu quero de novo o meu fogão a lenha. E agora, no inverno, é das 7 da manhã às 11 da noite. O fogão a lenha funcionando. Porque daí vem aquela... Lembra quando a gente fala da sensação, da percepção? Do conforto.
o feijão na panela, sabe? Sim. No fogão a lenha. Tem outro gosto. Então, isso, não que seja... Mas bota um ar-condicionado para esses velhos. Sim. Desculpa, né? Bota um ar-condicionado para esse pessoal mais antigo. Não. Tu não tem o mesmo... Eu acho até que é uma coisa afetiva, sabe? É cultural Sim, também. cultural. Cultural. É completamente cultural. Claro, mas vocês entendem que, lógico, dá mais trabalho, né? Tudo tem, por isso que a gente fala. Antigamente era como eles podiam se virar, não tinha tecnologia. Mas, em compensação, o que isso te traz? Quando eu falo do afetivo, né? Quando eu falo da batatinha doce que tá ali no forno. Pinhão. Isso, pinhão Não, na a chapa. chapa. Não, mas tu trouxe um ponto bem... Afetivo. A questão afetiva. afetivo. E Não, outra esse coisa afetivo eu também acho que é bem importante. que eu falaria é assim, para os teus pais, o conforto do calor de um fogão a lenha, ele é muito superior ao conforto de um ar-condicionado ligado no quente. Isso. E não vai ser só para os teus pais, eu acho que Para vai muita ser gente. para muitos usuários. E às vezes é nesse sentido que os clientes subestimam as diretrizes de projeto que a gente não impõe, mas que a gente sugere e às vezes cria uma barreira, né? Uma Que lareira vocês com já- fogo natural em relação a um fogo artificial, né? Com esses biodiesel que tem hoje ali, álcool, enfim. Um fogo natural, ele tem uma temperatura muito diferente da queima de um álcool, né? O ambiente, ele é muito mais... Tem o barulho do fogo. Fogo, tem os talinhos. Tem do o fogo. estalo da lenha. Tem o cheiro, aquela fumacinha que volta, que a gente vai ficar com as roupas cheirando, mas é pouco gostoso, Característica. né? Lareira foi o que deu o nome à palavra lar. A origem da palavra lar vem de lareira, que as pessoas se reuniam ao redor do fogo, né, para cozinhar, para se aquecer, e aquilo ali transformou a lareira em lar, um local onde as pessoas se reúnem ao redor do fogo. Então, tipo, tem todo... Isso está intrínseco nós, seres humanos, lá na nossa origem, lá no passado, e a gente vai trazendo. Só que, claro, na vida moderna, nem sempre eu tenho tempo para ir lá rachar uma lenha. Nem todo apartamento vai te dar a possibilidade de ter dar. Exato, isso, até ter uma porque a gente lareira. sabe que uma lareira a lenha num prédio é só para voltar fumaça, porque por mais que tu capriche nos encanamentos todos lá nos chaminés, Vamos ter não sempre funciona limitações, direito, né? vamos ter O importante é, limitações. dentro dessas limitações, o que a gente pode fazer para que seja... Amenizar. Quando a gente fala na saúde, né? Eu acho que dormir bem é saúde. E aí, quando tu não vai dormir num lugar muito quente, é que tu tá falando. É péssimo. De tu tá na praia, de Sim. tu não tá num lugar abafado. Tu não descansa. Nessas noites agora que tá frio, se tu vai para um quarto gelado, úmido, que tu bota a mão no travesseiro e tu sente que o travesseiro tá úmido, gente, é horrível dormir. Tu se congela até o osso, que nem a gente fala, né? Então, tipo, Tu acorda. às vezes isso poderia ter sido resolvido de uma outra forma. Não precisa nem ter o ar-condicionado, uma parede mais espessa, né? Uma alvenaria bem pensada. Uma esquadria de alto esquadria de alto desempenho, né? Um piso que não te passe uma sensação. São pequenas estratégias que às vezes vão melhorar um pouco já esse conforto. Tu já vai ter uma qualidade de sono melhor ali dentro. Sim, porque às vezes o Né? cliente bate na questão custo, né? Sim. Mas o vidro duplo custa muito caro. Mas quanto eu vou Mas economizar? quanto tu vai economizar Mas depois? quanto o vidro vai condensar e escorrer no inverno? Gente- Será que o cliente enxerga isso quando ele olha só para custo? O que vocês As pensam? esquadrias pingam. Pingam. As de alumínio, nessa época do ano, é a pior esquadria que tem, porque ela transfere todo o frio de fora para dentro. Eu Né? vejo que a gente tem tecnologias, por exemplo, eu trabalho bastante com consultoria na parte de simulação. Uhum. Então, eu faço muito simulação térmica e simulação de iluminação natural também e artificial. Eu vejo que a gente tem tecnologias que a gente pode ajudar, mostrar para o cliente quanto ele vai economizar. Então, por exemplo, no térmico, o que eu consigo, né, com simulação? Falo por mim, e a simulação, hoje em dia, ela tem que estar junto com o projeto. Então, eu consigo ver consumo de energia. Então, eu vou mostrar para ele, olha, tu vai consumir, né, durante o ano, vamos falar em reais, né, vai gastar 12 mil reais. E se colocar uma esquadria com o vidro duplo, uma esquadria melhor, vai ser 8.
Então, quanto tempo tu vai demorar para pagar esse teu investimento? E eu acho que isso daí, como a gente fala muito em custo, e a gente não pode dizer que isso não impacta sim, né? Eu acho que é mais fácil da gente justificar. Então, a gente está comentando, não tem projeto errado. Tem projeto que, às vezes, a gente não consegue justificar a nossa decisão. Porque a gente diz, eu vou colocar um vidro duplo. Por quê? Tem todo mundo usando. Não, tem um porquê, né? Tem que ter um porquê. Então, a gente vai colocar um vidro duplo. Olha, tem um cliente que já usou, que ele impactou isso daí em 30% de economia de energia ao longo do ano. Eu acho que aí fica mais fácil da gente justificar as tomadas de decisões, né? E conseguir convencer eles de usarem esses materiais. E aquela questão, voltando que tu falou do regionalismo, né? A gente teve recentemente aqui no Brasil um arquiteto, que é o Zé Wagner, que é da Paraíba, que projetou a casa da mãe dele, a casa de manhinha, inclusive é o nome do projeto, que foi premiado no ArcDaily, que é um portal que apresenta os projetos no mundo inteiro. E é muito simples a arquitetura que ele fez lá. Por quê? Porque ele voltou nas origens do sertão da Paraíba. E o que ele fez nessa construção? Ele trabalhou o barro nas paredes, o pé direito mais alto, ventilação cruzada, paredes mais abertas para o sol mais fraco, porque daí lá é o contrário de nós aqui, mais sombreamento nas fachadas onde o sol é mais intenso. E ele fez uma arquitetura que tu olha aquilo e tu sabe que é no sertão, mas tem todo o conforto de uma casa moderna, né? E ele não teve... Ele não perdeu a identidade do local. Né? Exato, não perdeu a identidade. E não tem ar-condicionado. E não tem nada de equipamento. É só as estratégias de construção que ele utilizou para fazer o projeto. E foi isso que o pessoal lá viu e premiou ele, né? Porque não tinha ar-condicionado, né? Há muito tempo não tinha, né? Não tinha, e as pessoas tinham conforto. Tudo isso de pesquisa que a gente tem agora, né? Exato. A gente abre ali na internet, já faz uma pesquisa, já vê o melhor material. Gente, os caras lá atrás já fizeram isso para nós, a gente só precisa replicar agora, a gente não precisa ficar, né, tentando defender uma coisa que eles já fizeram lá. Não tem. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Na verdade, já fizeram e agora a gente tem todo o recurso da tecnologia ainda aplicado aos materiais que podem favorecer ainda mais. Mas né, às vezes a gente perde a essência básica. O dia a dia. Né? Que nem esse projeto que tu comentaste é a arquitetura vernacular, né? Exatamente. Que é a arquitetura, né, local, usar os materiais locais, aquilo que funciona para aquele local. Aquele local, não adianta pegar esse projeto e implementar aqui. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas se a gente vê... A gente vê essas tentativas. Essas tentativas, ou do próprio cliente. Vai lá, acha bonito, aí contrata. Eu quero um projeto igual o que eu vi em tal lugar. Mas a gente está em Caxias. Claro. Não cabe. E aí cabe a nós, né? Fazer toda essa orientação. Às vezes a gente trabalha contra o cliente, se for parar para pensar, mas é na tentativa de fazer com que ele acerte na decisão, né? E não gaste dinheiro com uma coisa que não vai dar certo, enfim. E aí depois não compara, porque aí depois o que acontece? Mas eu contratei um profissional. Então, eu sempre digo, é responsabilidade nossa, né? Nós, os profissionais, por isso. Não dá simplesmente fazer, não, vamos fazer, vai ficar bem bonito. Não é bonito que tem que ser funcional. Funcional. A gente ainda vê muito falando no bonito, né? Isso. Vão ser os dois, né? Sim. Acho que também é nosso papel isso, né? Claro. Marta, para concluir um pouquinho o nosso assunto, tu falaste antes das 12 zonas, né? O que é isso, né? Fala um pouquinho da norma de desempenho também, que é a legislação que a gente aplica o conforto térmico aqui no Brasil, né? A nível Brasil. Explica um pouquinho assim para a gente ir encerrando esse assunto. Atualmente, né, a gente tem o Brasil dividido em 12 zonas. Então, o que aconteceu? Sempre existiram normas, mas elas não eram implementadas, né? Então, infelizmente, né, em 2013 tiveram que tomar uma decisão de, agora vai ser obrigatório a gente ter um mínimo de desempenho. Infelizmente ou felizmente, né? Eu acho que tem os dois lados, né? Eu digo infelizmente porque, imagina, tiveram que colocar uma norma, uma lei para cumprir normas já existentes. Então, aí se dividiu o Brasil em 12 zonas agora, eram em 8, aí agora mudou de novo. E nós continuamos nessa zona mais fria. Então, cada zona tem um limite de desempenho térmico, desempenho lumínico, desempenho acústico, é o mesmo, né? Mas mais o térmico e o lumínico, que também impacta bastante. Então, a gente tem o mínimo para atendimento dessa norma. E esse mínimo, ele já conta com o uso de ar-condicionado, porque foi feito um estudo e a maioria das residências, e falo residências de alto padrão,
E também habitação popular. Tem uso de ar-condicionado. Se a gente der uma passeada, né, a gente vai ver que é a solução por causa dos materiais que não são implementados como deveria, né? Então, foi feita essa norma para a gente ver questão de consumo de energia. Então, tem um limite atualmente. Se eu não atingir o consumo X, eu não vou estar dentro da norma, tá? Então, ela vai entrar em vigor, ela já está em vigor desde 2013, e agora, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma outra norma que vai ser mais severa, né? Onde todos os prédios vão ter que passar por uma certificação. Aquela certificação Procel. Assim como os equipamentos, né? Como os equipamentos. A gente vai ter isso na questão de habitação, né? Aí muita gente pergunta, quem vai fiscalizar? E eu sempre falo, né? Nós vamos fiscalizar. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, o diretor do hospital não vai lá ver se o médico está operando o joelho certo, né? Claro. Então, responsabilidade nossa fazer o certo. Então, mas pelo que tudo indica, né? Vai ser... A gente só vai ter habites de uma edificação se a gente tiver o processo certificado. Porque a lei está aí, 2013. E eu sempre digo, por exemplo... que muita gente não faz, né? Sim, a não. simulação. Eu acho muito É pouco. pouquíssimo, né? Eu vejo por ali no laboratório ali da UX que a gente que a gente faz o processo, certificação. né, de certificação e acompanhamento pelo número de edificações que tem. A gente era para fazer Muito mais, né? muito mais do que se faz, né? Então, Isso aí vai ter que entrar num consenso. senso, porque é custo. É. A gente tem que... vamos Só que falar, quem que vai ter que começar? Nós. Né? Não, a gente não pode esperar essa cobrança da sociedade. Eu bater lá na construtora na hora que vai... teu prédio é certificado. Não, ele só vai ser certificado se a gente fizer o movimento de forçar quem vai construir a fazer certo. E aí a gente vai Mas começar eu acho a que ter é o um movimento resultado. natural também de nós responsáveis técnicos, né, Sim. iniciar e pensar no conforto das edificações. E no momento que o cliente final também entender isso, começar a buscar, Aí sim. na hora da compra, né, uma edificação que tenha pelo menos os requisitos mínimos da norma, né? Eles vão Exato. começar a entender Vamos. que isso é faz diferença, né? E é bom para ele, né? É bom para o usuário. Só que eu digo assim, no sentido de educar o público, né? O comprador, o cliente. É nós que vamos ter que fazer esse movimento de ensinar e explicar. Porque muitas vezes só vem um custo. Então, tem uma edificação, tem um valor e a outra vai ter outra. Tá, mas e O que tem de aí, diferente? né? O que tem diferente? Porque eu digo, a gente às vezes compra um carro e a gente entende a diferença do carro. E eu vejo assim, hoje em dia tem muita gente dá muito valor assim, a infraestrutura que o condomínio vai oferecer. Piscina, sala de festa, brinquedoteca e sala de não sei o que e tal. E o conforto que eu vou ter na unidade que eu estou comprando, que é onde eu realmente vou ficar, sabe? Então, eu vejo assim, isso é muito bom que tenha essa certificação, porque vai fazer talvez com que as construtoras repensem a forma de construir e projetar. Daqui a pouco vão eliminar um pouco dessas estruturas que são ociosas e só geram custo para o condomínio, para investir esse dinheiro numa qualidade na unidade que a pessoa está comprando. E a gente vai começar a ter imóveis com melhor qualidade térmica, acústica, também. né? Que é uma outra coisa muito importante, que ninguém gosta de estar dentro de casa escutando todo o barulho da rua, enfim, ou às vezes de outro apartamento, enfim, né? Bom, fica a reflexão aí do episódio, né? Com Pra certeza. gente pensar como é que a gente está projetando nossos espaços para pensando no usuário, pensando no conforto, né, desse usuário bem-estar. Sim. Obrigada, gente. Foi A gente muito que agradece. muito legal esse Muito bom bate-papo. bate-papo. Nada. Obrigada Obrigado. mesmo. E encerramos por aqui mais um episódio do Muito Além de um Projeto.